A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Gente, hoje eu quero contar um testemunho para vocês que me chamou muita atenção mesmo, porque quem contou esse testemunho é uma OM, tá? Então é por isso que ele me chamou muita atenção e eu decidi gravar para vocês hoje. Na realidade eu não ia gravar, eu tô bem cansada, mas decidi gravar para vocês porque me chamou muita atenção esse testemunho. E, gente, eu queria pedir perdão a vocês em relação a tem pessoas que tá mandando nos comentários, tão chateado porque o volume tá baixo. E outras pessoas também estão reclamando que os vídeos estão sem detalhes e tal. Gente, já quero pedir perdão a vocês porque eu gravo pelo meu celular, tá? Então, se passar de 30 minutos de vídeo, já começa a travar. Porque é pelo celular, gente. Eu gravo com material que eu tenho e louvo muito a Deus pela vida da irmã, que é uma amiga minha que abençoou com o telefone. O irmão Oberdan também, que me abençoou, né? Esse microfonezinho foi o irmão Oberdan junto com a outra irmã, né? Enfim, então eu louvo a Deus com todo o meu coração. A pouca ajuda já é de muita valia, gente. Então você que tá reclamando porque o vídeo não tá bom, me desculpe, gente. É porque eu não tenho material adequado para isso, né? Tava conversando com uma moça aqui que ela faz também, influenciadora digital. E ela disse, o seu telefone não é bom para gravar. Eu tinha um dele, só que eu só uso para coisas pessoais. Para gravar ele não é bom. Então acredito que por isso o áudio tá baixo, gente. Mas eu quero pedir perdão a vocês, tá? Porque eu gravo, não é porque eu gosto de gravar, eu quero estar aqui gravando. Não, gente, eu gravo para de alguma forma, o que puder ajudar as pessoas a, tipo, ter mais um pouco de, tipo assim, ânimo para você prosseguir. Então, tudo é válido em questão de um testemunho, muda tanta coisa, né, gente? Então, gente, eu já vou pedir desculpa a vocês por isso, tá? Quero deixar uma meditação muito rápida e em seguida vamos entrar no testemunho, tá? Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Não temas, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, timidez, intimidação, amedrontamento, civilismo, mas de poder, de amor e de moderação. Uma mente calma, bem tranquila, disciplinada e autocontrolada. Nessa passagem das Escrituras, Paulo estava encorajando Timóteo ao dizer: você pode sentir vontade de desistir, mas tem tudo de que precisa para ser bem-sucedido. O Espírito Santo lhe dará paz e poder para enfrentar tudo. Prossiga sem medo. Você pode não compreender o que está acontecendo no mundo ao seu redor, mas deve confiar em Deus em meio a isso tudo. Você pode orar e pedir resposta a Deus, mas quando o céu silenciar, você precisa permanecer fazendo o que Deus lhe disser para fazer. E apenas confie nele. Deus ajustará todas as peças de acordo com o seu propósito. Mesmo quando você não enxergar o amanhã claramente, as respostas de amanhã geralmente não surgem até que o amanhã chegue. Né, gente? Então, quando eu digo para vocês em relação a você orar e confiar, é isso que eu digo. Amém? Gente, hoje o testemunho é da Augusta e do seu Antônio, tá? A Augusta disse que ela era a OM, né? Aí ela disse que o seu Antônio deixou a esposa. Aí antes, gente, ela não foi. Segundo ela não se envolveu com o seu Antônio enquanto o seu Antônio era casado, não, tá? Ela se envolveu quando o seu Antônio separou. Acredito que alguns dias ou um mês, eles se conheceram e passaram a namorar. E ali o tempo foi passando, ela engravidou do seu Antônio e foram morar junto, né? Como marido e mulher. Se juntaram, não se casaram, se juntaram. E ali tiveram essa criança
E, gente, o deserto, o que aconteceu, eles passaram 13 anos juntos, tá? Eles passaram 13 anos. A Augusta falou que ela engravidou do seu Antônio porque ela acreditava que ia dar certo, que ele não ia mais voltar para a esposa dele, que eles já tinham vivido o que eles tinham para viver. Então, e ela tinha outra filha, gente. Ela já tinha uma filha já de, eu acho que a menina já era bem grandinha já quando ela teve. Essa outra menina que ela teve não é do seu Antônio, tá? Eu acredito que é do primeiro casamento que ela teve. Aí do seu Antônio ela teve essa outra menina que eles passaram 13 anos juntos. Então ela disse que aí passaram a viver uma vida aparentemente muito bem, obrigada. Ela trabalhava, ele também. E continuaram vivendo uma vida de casado. E ela disse que com o passar do tempo, até uns 5 anos, eles viveram até razoavelmente bem. Né? Viveram um relacionamento bem, moravam juntos e viviam muito bem. Ela se apaixonou por ele, acreditava que ele era o homem da vida dela, que ela passaria o resto da vida com ele. E a ex-esposa, ela não entrava em contato, não ligava para ele, nada disso. E o tempo passando, e eles continuaram juntos. E quando foi, eu acredito que ela disse que já estava com 7 para 8 anos que eles estavam casados. E ela passou a não dormir bem de noite. Ela passou a ser incomodada, algo incomodava ela, alguma coisa tirava o sono dela, ela não conseguia dormir de noite. E o seu Antônio também passou a ter sonhos com a esposa dele. Se eu não me engano, o nome da esposa do seu Antônio é Dona Andréia. Eu vi a Augusta mencionando algumas vezes, mas eu não gravei na memória o nome dela. Mas se eu não me engano é Dona Andréia. Que a Augusta estava contando e eu só fiquei prestando atenção no que ela estava contando. Aí ela falou, gente, que ele começou a ter sonhos com a esposa dele, começou a sonhar andando de mão dadas com ela, passou a ficar estranho, passou a ficar mais frio, não era mais a mesma coisa que eles viviam, né? Que ela disse que eles de vez em quando saía eles dois juntos, iam pra farra, iam beber, parece que viajavam para outras cidades, né? Nós pagava a babá e a babá ficava com a menina, que a menina já era grandinha, né? E então eles saíam muito. Grupos de casais, aqueles amigos que fazem, não sei na cidade de vocês, na minha cidade tem muito, né? Esse negócio de se reunir, casais, às vezes ir para a cidade vizinha, ir para algum lugar. Então eles faziam muito isso. Mas ela disse que começou a perceber que ele estava estranho. Ele arrumou um emprego em outra cidade e ela ficou aqui morando em Rio Branco. Aí ela disse que ele foi para outra cidade, ele passou, trabalhava, né? Parece que ele tinha um supermercadozinho, montou um supermercadozinho em outra cidade. Então ele vinha em Rio Branco, ele vinha nos finais de semana, passava a semana para lá. Quando dava nos finais de semana, ele vinha, passava sábado e domingo aqui com ela e a filha. Eu não sei se eles montaram esse supermercado ou se ele era gerente, eu não sei o que ele era. Eu só sei que ele morava em outra cidade por causa do emprego que ele arrumou e ela ficava aqui. E o tempo foi passando e ela disse que sendo incomodada no decorrer da noite, muito incômodo, aquela incomodação nela, foi quando ela conheceu a manicure dela, que é a manicure, outra manicure, que quem fazia a pé e mão dela era outra pessoa. A outra pessoa foi embora para outra cidade e ela teve que achar. Então, essa mulher que foi ser manicure dela, passou a falar da palavra de Deus com ela, né? Falando com ela se ela não queria fazer uma visita na igreja dela, quando ela quisesse
ela avisasse que ela levaria ela para a igreja. E ela disse que essa mulher foi um instrumento de Deus na vida dela. Que ela disse que aí um dia ela foi, né, avisou a mulher e ela foi para a igreja com ela. Quando ela estava lá, a mulher que estava ministrando a palavra falou com ela e disse para ela que ela devolvesse aquilo que não era dela. E ela sabia do que ela estava falando. Ela devolvesse aquilo que não era dela, porque não estava servindo nem para uma e nem para outra. Aí ela disse que aquilo abateu muito ela, porque ela acreditava, ela não estava fazendo nada de errado, ela não tinha tomado o marido de ninguém. Ela só estava com ele porque na época ele era separado, ele não era casado. E ela disse que continuou, aquela mensagem ficou martelando na cabeça dela de uma tal forma que ela disse que ficava vendo a mulher todo o tempo dizendo para ela, né, que ela devolvesse o que não era dela. E aí, o tempo continuou e ele passou a vir só de 15 em 15 dias, depois ele passou de vir só de mês em mês. E ela disse que as coisas muito estranhas, ela começou a não ter mais aquele amor por ele. Passou a não ver mais ele, o amor que ela tinha, que ela pensava que tinha por ele. Era tão grande que ela disse que quando esse amor começou a esfriar, ela ficou totalmente desnorteada. Não tinha explicação de tanto amor, para onde que tinha ido. O que estava acontecendo? Por que ela estava com aquela frieza? E por que ela passou a lembrar da esposa do seu Antônio, né? E ela disse que aí isso continuou. Aí ela continuou indo para a igreja, né? De vez em quando a mulher convidava ela ia. E sempre a mensagem falava muito ao coração dela. Falava muito, né, em relação à família, que Deus não tinha divórcio, não existia, a pessoa só estava livre quando um dos cônjuges partia, né, segundo ela, essa mensagem era muito nítido na mente dela o tempo inteiro. E ela disse que aí o tempo continuou e ele vinha, mas não era mais aquela mesma coisa. E ela passou, foi quando ela entrou em contato, né, marcou com a dona Andréia, que era a ex-esposa do seu Antônio, e ela marcou com ela. Ela disse que orou, né, pediu que o Senhor tocasse no coração da dona Andréia e a dona Andréia fosse conversar com ela. E elas marcaram e foram conversar. Elas marcaram um almoço e foram conversar sem ele saber, né? Até então ele não sabia. E a dona Andréia, ela mora em outra cidade até hoje. Ela não mora na cidade de Rio Branco, ela mora em outra cidade vizinha, próximo, né? E ela disse que ela marcou que a dona Andréia viesse pra cá. A dona Andréia veio, se disponibilizou. Ela disse que ela se ajoelhou nos pés da dona Andréia nesse dia e elas choraram juntos, gente, assim, sabe? Ela contando, ela estava chorando mesmo quando ela me contou isso. Ela disse que ela se ajoelhou nos pés dela e, assim, ela não sabe como, mas ela se ajoelhou e ela pediu perdão a ela, pediu perdão, disse que com todo o coração ela perdoasse, porque ela estava vivendo uma vida sem sentido nenhum, mas ela estava pedindo perdão não porque ela tivesse entrado na vida deles, tipo assim, quando ele ainda estava com a dona Andréia, né? Mas porque ela acreditou que eles divorciados, eles não tinham nenhuma ligação. E a dona Andréia ficou calada, não dizia nada para ela, né? Só choraram juntos, que até então elas não tinham nenhum tipo de vínculo, elas não se falavam. Isso, a Augusta só conseguiu o contato da dona Andréia porque ela achou ela pelo Facebook, né? E elas começaram então a conversar. E quando tiveram esse encontro, elas conversaram, tipo assim, acho que passaram praticamente uma tarde, né, gente? Aí conversaram bastante. As coisas que ela disse, né? Que aí a dona Andréia disse também que tentou se envolver com outra pessoa
e não conseguiu porque sempre a mensagem batia muito nisso, que não, Deus, ele é contra o divórcio, né? Segundo ela, gente, não tô botando coisa na cabeça de ninguém, tô dizendo pra vocês que elas duas falaram. A dona Andréia disse que essa mensagem todos os dias era ministrado no coração dela, que poderia se divorciar, mas que não poderia se envolver com outras pessoas, né? Então, mas a dona Andréia não mandava mensagem para ela, ela não tinha nenhum tipo de contato desde então. Aí, a partir daquele momento, né, quando ali as escamas caiu dos olhos da Oêmia, tanto que a Augusta mesmo que procurou ela e conversou com ela, pediu perdão a ela, e ela disse para ela que já fazia 90 dias que ela estava em campanha para que fosse feito a vontade do Senhor. Se Deus tivesse plano de restauração, que o casamento dela fosse restaurado. Se não tivesse, que tudo fosse esclarecido e que ambos seguissem suas vidas, né? Afinal, gente, eram 13 anos, né? Foram 13 anos que isso aconteceu. Aí ela disse que ela estava na campanha, fazendo essa campanha e acreditando que algo seria feito, né? E justamente já há anos atrás ela disse que ela sempre fazia propósito em prol disso, né? De que se tivesse propósito no casamento deles, que fosse esclarecido. Então, o que aconteceu? Com certeza, as orações, né? Que a Augusta diz que até uns 5, 7 anos eles viveram muito bem, e daí para diante não deu certo mais, não dava certo de jeito nenhum. Então, como a dona Andréia entrou em propósito, começou a orar, apresentar, ela disse que não vivia implorando para que ele voltasse ou algo do tipo, até porque ele não tinha nenhum filho, gente, né? A dona Andréia mais o seu Antônio, eles não tinham nenhum filho até então. Aí, segundo a Augusta, a partir dali, ela criou um amor tão grande pela dona Andréia, tão grande mesmo assim, que a partir daquele momento que ela teve o encontro com a dona Andréia, ela não permitiu mais que o esposo dela fosse lá para casa dela. Eles chegaram a um acordo e ele também disse para ela que todo o amor que ele sentia pela dona Andréia tinha retornado para o coração dele, né? Tinha sido restituído. E ele não tinha conversado com a dona Andréia, gente. A dona Andréia, até então, até aquele encontro, ela não sabia de nada o que estava acontecendo, se eles estavam juntos, se eles não estavam, ela não procurava saber. A partir daquele momento foi quando ela soube o que estava acontecendo. E ele também, ele ficava em outra cidade, mas ele não estava com ninguém. Ele disse que não conseguia se envolver com ninguém. Então eu acredito que às vezes você pode estar dizendo: ah, mas eu oro, nada acontece. Gente, não é assim que as coisas fluem. Nós temos que orar, entregar nas mãos do Senhor e deixar Deus trabalhar. Não fique nesse desespero de você orar hoje e acreditar que amanhã a sua resposta vai chegar. Não, nada disso. Você tem que orar, entregar nas mãos de Deus e acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Porque a dona Andréia, a Augusta dizendo que a dona Andréia não sabia de absolutamente nada, nem o número do telefone dele, do seu Antônio, ela não tinha, né? Ou seja, as próprias conexões no mundo espiritual por estarem em oração, porque em momento algum nunca, a Augusta disse que nunca ela ficou dizendo nome ruim com a dona Andréia, nunca, mesmo dentro de casa, ela nunca pronunciava nome ruim em relação a ela, até porque na cabeça dela ela não estava fazendo nada de errado, né? Então o que acontece? Às vezes, gente, vamos supor, você que tá aí, se divorciou, então tá em processo de divórcio, aí você fica amaldiçoando a outra pessoa, dizendo um monte de nome com a pessoa, esculhambando a pessoa, porque no caso da Augusta, realmente, gente, a gente vê que ela é uma pessoa de responsabilidade. É tanto que a Augusta não quis mais saber de se envolver com ninguém. Hoje a filha dela é formada, a filha dela é arquiteta,
uma menina linda, se tornou uma jovem muito bonita. Acredito que ela deve estar aí com uns 20 e poucos anos já. E eu sei que ela é arquiteta porque eu acompanho as publicações dela. Sabe, uma jovem encantadora. E só para dizer para vocês, não fique dizendo palavreado, não fique rogando praga em ninguém. Pelo contrário, gente, desça em oração por essa pessoa, né? Ore por essa pessoa, apresente, porque assim como a Augusta estava com os olhos vendados e não via problema nenhum, porque dizia, ah, não deu certo lá com ela, ah, não, comigo vai ser diferente, vai dar tudo certo e tal, e não sei o que. Na cabeça dela não tinha nada errado. Ela não acreditava que ela tinha entrado na vida da família, né? Porque eles já estavam separados quando eles começaram a ter uma vida de casal, né? Então, às vezes, está acontecendo isso e você, em vez de estar apresentando em oração, Senhor, vá lá, desperta aquela pessoa, porque pelo que eu entendi, era isso que a dona Andréia estava fazendo. Pelo que eu entendi quando a Augusta estava falando, é isso que acontece. A dona Andréia estava orando e estava apresentando, né? Senhor, vai lá, Senhor, incomoda ela, Senhor, abra os olhos espiritual, Senhor, vá tocando no coração para que ela perceba que ela está errada. Ficava orando desta maneira, gente. Não dizendo para o inimigo, vai lá, mata ela, tal, e não sei o que. Não, gente, é errado. Façam isso não, né? Se você quer bênção para você, da mesma forma, né? Comece a orar, Senhor, faça com que essa pessoa encontre a pessoa certa para a vida dela, que o Senhor coloque uma pessoa realmente solteira na vida dela, Senhor, que o Senhor desperte ela no meio dessas noites e faça ela perceber que ela está com a pessoa errada, que essa pessoa não é dela, Senhor, porque nela diz que a Augusta dizendo que em uma das ministrações a pessoa disse para ela, devolva o que não é seu, porque não está servindo para você e nem para ela, né? Então, às vezes, porque a Augusta disse que eles aparentemente eram muito felizes, iam pra farra, iam pra festa, iam pra bebedeira, iam pra evento, final do ano faziam aquela festa, todo mundo reunido, e não tinha problema nenhum, né? Até então não tinha problema nenhum. Só que quando a pessoa estava lá orando, gente, foram 13 anos, né? 13 anos. E hoje a Augusta vive só, assim, sabe, gente? Feliz, não quis mais saber. Eu acredito que ela se perdoou o que aconteceu na vida dela, mas decidiu. Até porque a Augusta, ela é bem estruturada, gente. Ela é funcionária pública e um cargo bem elevado, né? Então, ela não quis mais saber de se envolver com ninguém. Já tá até com os cabelos bem brancos. E ela não quis saber de se envolver com ninguém, segue a vida dela com a mãezinha dela e com a filha dela dentro de casa. E seguiu a vida e o seu Antônio retomou o casamento dele com a dona Andréia. Eles estão morando, né? Pelo que eu entendi, ele largou o emprego que ele estava nessa cidade, que ele ia em casa de 15 em 15 dias, de mês em mês. Ele saiu e voltou para casa deles, se reconciliaram, fizeram casamento muito bonito, se casaram novamente, tanto no civil quanto na igreja. E parece que estava com uns, acho que a Augusta disse que eles estavam com uns 8, 9 meses que eles tinham casado de novo. Eles tiveram 2 bebezinhos, né? Tiveram 2 rapazezinhos, 2 homenzinhos. E que até então a dona Andréia, ela não tinha nenhum filho. E aí eles tiveram, e pelo que eu entendi, já faz muito tempo, gente. Já faz muito tempo que eles retomaram, né? Ou seja, entregue nas mãos do Senhor, não fique dizendo esses nomes horríveis, gente. Não fique orando ao Senhor, porque tudo tem um propósito na nossa vida, tudo tem um propósito. Como eu sempre falo para vocês, peça para a sua comunhão com Deus ser restaurado. Peça ao Senhor, Senhor, não sei o que o Senhor quer de mim, mas me ajuda. Me mostra a direção do que o Senhor tem para minha vida. Amém? E vamos continuar orando, gente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Me chamou muita atenção, né? Muito mesmo atenção em relação a isso. Porque ela mesma, né? A OM, ela ser despertada. Ela mesmo
dizendo que ela não tinha entrado no casamento de ninguém. Quando ela conheceu ele já era separado. Mas acredito que está acontecendo em muitas pessoas, gente, né? Às vezes as pessoas não entendem as coisas. Tem uns que sim, tem umas pessoas que se envolvem ainda quando estão casadas, outras se envolvem depois de separado e tal. Mas tudo isso para resumir, para você entender, gente, que a sua oração, ela pode mudar muita coisa, mas preste atenção no que você pede. Não vá estar pedindo para Deus matar, para que o Senhor aleje, para que não, Deus não ouve esse tipo de oração, não. Não perca o seu tempo, porque Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Ore a Deus e pedir, Senhor, me liberta, me transforma. Senhor, transforma a pessoa, abra os olhos dela. Enfim, dessa forma tudo bem. Mas você orar para Deus ir lá, matar, aleijar, não sei o que, não sei o que. Gente, sinceramente, eu tenho certeza que o Senhor, nem ele pode até escutar, mas ele não vai responder esse tipo de oração. Então, a partir de hoje, gente, faça isso, né, em orar pela pessoa. O Senhor vai lá, por mais raiva que você tenha, por mais que você esteja muito chateado, não faça nada, não diga palavra ruim, não diga esse nome horroroso, porque às vezes a pessoa também está até inocente, cega espiritualmente, não sabe de nada do que está acontecendo. Então ore por essa pessoa, ore por essa pessoa. Às vezes é uma pessoa também divorciada que está entrando na vida do seu cônjuge, então ore por essa pessoa. Senhor, desperta ela, Senhor, desperta o amor que ambos sentiram um pelo outro e comece a orar dessa forma, amém? Eu espero que ajude vocês, gente. Peço a você mais uma vez que pode. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Me ajude dessa forma. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, quero mudar esse cenáriozinho aqui para poder gravar, ficar um cenário melhorzinho para vocês, tá, gente? Só que tudo é no tempo do Senhor, né? Mas como eu falo sempre para vocês, se é para ajudar as pessoas de alguma forma, porque eu não gravo, gente, por querer estar aqui, querer ser reconhecida, não. Eu gravo, tem dia mesmo, as pessoas que me conhecem sabem que eu tinha até parado de gravar. Só que veio ao meu coração, né? E uma irmã também que ela falou, que foi justamente a irmã Isabel, que ela disse, não, minha filha, se você tem um canal, grave, porque outras pessoas, às vezes, uma palavra que você fala, desperta as pessoas acordam, as pessoas veem que existe vida além do que elas estão passando, além desse deserto que elas estão passando, lá na frente tem um campo florido, é assim que ela fala. Amém? Então, que esse florescer chegue na sua vida. Você que está aí sofrendo, pedindo uma justiça. Porque o cônjuge largou os filhos e está com um filho da outra pessoa que não é nada dele. Comece a apresentar essas pessoas. Comece a orar por elas. Amém? Então, que Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoe sua vida, abençoe seu casamento, seu lar, seu ministério. Que você venha se posicionar diante da situação que você está vivendo. Declare a sua vitória. Comece a orar e dizer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu tomo posse do que é meu. Eu tomo posse do que o Senhor me deu. Que a palavra vai dizer que a gente não casa para separar, né? Às vezes as pessoas dizem assim, o amor acabou. Não, o amor não acabou. Você tem que vigiar antes que acabe. Nós precisamos, assim como a gente cuida de uma planta, nós temos que cuidar do nosso relacionamento, cuidar do nosso casamento, cuidar das coisas à nossa volta, né? A gente não pode também deixar para olhar só quando já não tem mais jeito. Às vezes você deixa para prestar atenção nas coisas quando já tem sido lhe dado sinais, tempos e tempos e tempos, e você não prestou atenção. Tanto homem quanto mulher. Quando Deus restaurar seu casamento, faça diferente. Faça diferente, né? Faça as coisas todo dia. Se isso não tá dando certo, vamos sentar. Isso aqui tá dando, não tá batendo. Isso aqui tá tirando o meu sossego. Vamos mudar isso, né? Então, conversar, gente, tá? Então, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Me ajude em oração para que o Senhor venha prover o material adequado, né? Que graças a Deus, eu acredito que vai ter testemunhos aí. As pessoas mandam mensagem e falam, Sheila, pode contar o meu e tal.
entendeu? Então são pessoas que eu conheço, muita gente, muitas delas não querem, né? Porque diz não, a cidade é pequena, mas o Senhor sempre envia alguém para te fortalecer. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe e restaure tua família em todas as áreas da tua vida, amém?